Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Aqui é o professor Fabiano, professor de língua portuguesa, passando para dar a vocês as boas-vindas neste ano letivo de 2021. Queridos, eu espero que vocês tenham descansado bastante nas férias, porque nós já estamos de volta e agora já no sétimo ano, não é? Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, se Deus quiser, vocês já estarão terminando já o ensino fundamental e indo para o ensino médio. Atenção pessoal, hoje então é a nossa primeira aula de língua portuguesa e nessa primeira aula de língua portuguesa nós já temos alguns temas importantes para tratarmos, ok? Nós já vamos hoje iniciar o nosso conteúdo desse primeiro bimestre, dessa primeira fase de estudos e eu quero que você então preste atenção, ok? Antes de nós irmos para o tema, nosso conteúdo em si, eu quero fazer com você uma pequena revisão, fazer com você um feedback. Professor, o que é um feedback mesmo? É uma revisão, é relembrar aquilo que nós já estudamos lá no sexto ano, ok? Então você sabe que o estudo de língua portuguesa ele é feito através de textos, certo? Através de textos nós estudamos a língua portuguesa, é a matéria-prima do estudo de língua portuguesa, tá bom? Ah, professor, quer dizer que eu pensei que a base era a palavra, através das palavras. Sim, mas as palavras estão dentro do texto, ok? Então, ótimo, você já sabe que a base para o estudo de língua portuguesa é o texto e também já sabe que nós temos dentro do estudo de língua portuguesa a divisão desses textos em duas grandes áreas, que é a dos textos literários e a dos textos não literários. Quem estudou comigo ano passado vai se recordar essa diferença e sabe que os textos literários eles têm um objetivo, eles têm uma característica, que é um texto que ele é feito para a diversão, para o entretenimento, ok? Do outro modo, o texto não literário, você também se lembra, que é aquele texto que ele tem a função de informar, é um texto voltado para a área social, para a área da atividade, ok? É um texto que vem para informar, para levar comandos, levar informações de como realizar uma determinada ação e etc. Okay? Muito bem, aqui eu estou chamando a sua atenção para esse conceito inicial do estudo de língua portuguesa. O estudo se dá através de textos, os textos se dividem em literários e não literários, e eu estou falando isso porque a gente vai avançar um pouquinho e vai relembrar o que são gêneros textuais. Estudamos muito isso no sexto ano. O que são gêneros textuais? Você lembra então que nós temos duas áreas, literários e não literários, e dentro dessas duas áreas nós temos uma infinidade de textos diferentes, e esses textos diferentes são chamados gêneros textuais. Você se recorda, por exemplo, que lá dentro dos textos literários nós temos, por exemplo, o conto, nós temos, por exemplo, a fábula, temos a novela, temos a piada, ok? Tudo isso são textos literários. Por quê? Porque eles são textos feitos para divertir, para contar história. E aí eu quero falar para você, então, que os gêneros textuais, que são essas famílias de textos aqui, eles se agrupam, eles formam grupos. Como assim, professor? Eles formam grupos? Sim, não é que eles formam grupos, é que para a gente entender, estudar e entender mais facilmente esses gêneros textuais, a gente classifica eles em áreas, em grupos de textos que têm as suas características parecidas. Por exemplo, os textos que são narrativos, a fábula, a novela, o conto de fadas, que é um outro gênero infantil, todos eles têm uma característica em comum, que é ter a presença de um narrador, certo? Então, os gêneros textuais é isso, são textos com características diferentes e eles não misturam, e são muitos, ok? Estou te falando isso para falar de uma grande família de textos, e agora já estamos falando de textos não literários, que são os textos jornalísticos, pessoal. Nós estudamos isso um pouquinho no ano passado, não foi com muita profundidade, e a gente estudou então que os textos da família dos textos literários, eles são dos textos jornalísticos, eles são não literários. Por quê? Porque são textos normalmente voltados para a informação.
tá? Voltados para contar fatos e não contar histórias. Textos que contam histórias são textos literários, textos que contam fatos reais são textos não literários, tá bom? Então, o gênero jornalístico, eu vou postar um vídeo depois para você saber quais são os gêneros textuais que fazem parte dessa família dos textos jornalísticos, ok? Aqui está o vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho, para te lembrar então que dentro dessa família dos textos jornalísticos nós temos o nosso foco aqui, que é o primeiro conteúdo, que é a notícia. Professor, quer dizer que a notícia ela pertence aos textos, à família dos textos não literários? Sim, é um texto não literário. Ela é um texto que não tem a função de te contar uma história, ela vai te contar fatos. A notícia ela vai te apresentar algo que ocorreu na vida real, tá certo? Isso não é história inventada, é a vida real sendo apresentada para você através da notícia. Então, o nosso foco aqui hoje é já relembrar então todos esses conceitos para chegar então no nosso foco de estudo, que é a notícia, ok? Que é um gênero textual jornalístico. Por que ele é jornalístico? Porque ele tem uma função. E qual que é a função da notícia? Essa aqui, ó, informar o leitor. Contar para o leitor um fato que já ocorreu. A notícia sempre vai contar aquilo que já aconteceu. Não tem como ela criar uma história ou então ela contar algo que ainda não aconteceu. Por exemplo, se ela quiser falar, por exemplo, o artista vai fazer um show mês que vem. A informação já aconteceu. A decisão de fazer o show, apesar que o show ainda não aconteceu, vai acontecer no mês que vem, mas a decisão de fazer o show já foi feita. Então isso já virou notícia, tá bom? E você então tem que saber que a notícia, apesar de ser um texto jornalístico, ela sempre vai ser apresentada de uma forma simples e clara para o leitor, para que esse leitor ou então esse telespectador que assiste a notícia pela televisão, ele não confunda, ele não fique confuso com as informações, tá certo? Você não pode confundir uma linguagem simples com a linguagem informal. A linguagem informal é aquela que tem a ver com as gírias, com as abreviações, não é o caso. A linguagem simples que é adotada aqui na notícia é aquela linguagem clara que qualquer pessoa consegue entender aquilo que está sendo dito, tá bom? Então, nas nossas próximas aulas vamos estudar um pouco mais sobre a notícia e eu aguardo vocês. Vou postar aqui esse tópicozinho para vocês lerem no grupo e a gente segue com a atividade ainda hoje, ok? Aguardo vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar que eu estarei aqui à disposição para ajudar no que for preciso, tá certo?